Professor Ivan, primeiro, parabéns pelo artigo, pelo diagnóstico, pela coragem de abordar a responsabilidade do comportamento médio do brasileiro por essa situação toda que a gente está vivenciando hoje. Pergunto para o senhor, o que é o brasileiro médio? Qual é o perfil do brasileiro médio? Como age, como pensa o brasileiro médio? Então, Fábio, essa teoria gerou bastante polêmica nesse texto ao qual você se refere, porque as pessoas, a maioria delas, né, ou muitas delas, não compreenderam exatamente a categoria. O brasileiro não é no sentido de que é algo que está em todos os brasileiros, ou de que todos nós, cada um de nós, cada brasileiro, manifeste aquele perfil, aquele comportamento. É no sentido de que, no conjunto, na média dos brasileiros, é muito mais comum do que a gente imagina, ou do que a gente gostaria, sentimentos, atitudes, visões de mundo que não são tão assim. Então, por exemplo, o brasileiro médio, ele não é exatamente aquele mito do sul, alegre, simpático, solidário, disposto a ajudar, honesto, trabalhador. É claro que essas características estão presentes na nossa sociedade, mas elas dividem espaço no cotidiano do nosso mundo social com a corrupção, com o jeitinho, com a fofoca, com a malandragem, com a sonegação de imposto, com a manobra para tirar proveito, com o suborno do guarda, com a artimanha para tirar vantagem em qualquer oportunidade que aparece. É nesse sentido que eu me refiro ao brasileiro médio, no sentido de que o brasileiro carrega muitas coisas das quais não gosta de falar, não gosta de assumir, mas porque teria um pouco motivo para ter orgulho. O brasileiro médio é muito mais parecido com os políticos que ele critica e odeia do que com a ideia de uma sociedade de pessoas santas que às vezes a nossa história mistificou. Como é que é mesmo aquela história, professor, do sujeito que vai assistir televisão e o box da TV dele é pirata? Como é que é o raciocínio? Então, isso acontece muito, sabe, Fábio? O que eu uso como eu uso, inclusive, né? O sujeito chega do trabalho no final do dia, cansado, aí ele senta no sofá para assistir o telejornal. Ele pega o filhinho, coloca no colo e diz: olha, filho, olha só as notícias, olha só como tem gente corrupta. Lá em Brasília só tem corrupto e ladrão. E a TV que ele está assistindo junto com o filho é pirata. Tem um exemplo que ajuda, né, a ilustrar isso também, que aconteceu comigo. Certa feita, alguns anos atrás, eu estava no dentista, com aquele aparelho na boca, né, que impede a gente de falar, você só pode ouvir, né, fica ali com a boca aberta, o dentista mexendo ali. E aí o dentista ficou uns 40 minutos mexendo na minha boca, arrumando o dente que precisava arrumar, e falando mal dos políticos, falando mal da coisa, xingando todo mundo. E quando o trabalho terminou, ele pediu se podia ser sem nota, daí ele dava um descontinho se pudesse fazer sem nota. Então é disso que eu falo. Muito mais naturalizado, isso é muito mais presente na nossa sociedade do que a gente imagina. A pessoa que aproveita o fato de ter um vizinho que trabalha na lotérica para dar conta de lutar para não precisar ficar na fila. Esse tipo de coisa, né? Que o brasileiro médio faz, pratica, mas não consegue assumir. Ele tem essas, digamos, atitudes não virtuosas como sendo coisa exclusiva do mundo da política, dos políticos, dos corruptos que estão lá em Brasília. Professor, agora, nós sempre fomos assim ou nós ficamos assim agora? Porque a impressão que a gente tem é de que abriu, sei lá, um alçapão do inferno e saíram essas almas penadas todas que hoje estão assombrando a sociedade. Mas eu não acredito que 4 anos da nossa história fossem capazes de moldar valores, não estou falando nem de comportamento, estou falando de valores nesse sentido, no sentido que é tão deletério, tão negativo, na visão até do cidadão comum, porque não há ninguém que aprove a corrupção como norma, a promoção da morte. Nós vimos, sabe, o que aconteceu na pandemia aqui foi assim, 400 mil pessoas perderam a vida sem necessidade nenhuma, não era uma guerra, tinha remédio, tinha vacina, sabe, tinha tudo. E virou o que virou. Agora nós estamos tratando de pedofilia. Nós estamos tratando enfim, de coisas absurdas, como, por exemplo, histórias que apavoram a sociedade e que não tem nenhum vínculo com a realidade, como aquilo que a Damares falou das crianças sequestradas lá na ilha de Marajó. Mas as pessoas se baseiam nisso para
forjar os seus comportamentos. Por quê, professor? Acho que é uma junção de muitas coisas. Primeiro, você tem razão, nós não nos tornamos assim nos últimos 4, 5 ou 6 anos. Me parece que boa parte dessas visões de mundo, dessas tendências de compreensão das coisas, elas já existiam. Essas atitudes que nós tem que dar o nome que as coisas têm, né? Posturas fascistas, visões fascistas de mundo, machismo, homofobia, autoritarismo, preconceitos de toda ordem, racismo, enfim, nós sempre fomos assim e continuamos sendo assim. Nós somos uma sociedade, da Mata nos ensinou isso muito bem, nós nos especializamos em endiçar nossos conceitos, para poder torná-los, enfim, digeríveis, poder conviver com eles com uma certa tranquilidade no nosso cotidiano, no nosso fazer cotidiano. Mas aí uma junção de fatores, que desde econômica, por exemplo, diminuição das taxas de emprego, da renda das pessoas, aumento da dificuldade, a fome, um mundo que é cada vez mais complexo, mais difícil de acompanhar, que gera ansiedade nas pessoas, que desconecta as pessoas umas das outras, um aumento da ansiedade, da preocupação com o futuro, um mundo que é cada vez mais complicado e difícil de acompanhar, empreender, isso deixa as pessoas desamparadas, ontologicamente desamparadas, inclusive. E aí, por exemplo, Freud nos ajuda a entender, quando Freud trata da psicologia das massas, nesses momentos, a sociedade tende a procurar uma espécie de patológico, uma figura salvadora, alguém que se apresente como o solucionador desse problema. E isso passa, em dívida, por um discurso simplista, de simplificação do mundo. Então, por exemplo, a ação é um problema que envolve uma infinidade de fatores, desde relações internacionais, comércio internacional, guerras, secas, uma série de coisas. Mas aí aparece alguém, não, a inflação são os governos da esquerda, dos comunistas, que no passado roubaram o Estado. Daí foi a origem de todos os nossos males. Então, vamos combater o comunismo e o Brasil vai voltar a ser a maravilha que era durante a ditadura militar. Então, esses discursos simplistas, eles são altamente sedutores, porque eles oferecem para as pessoas, a partir do maniqueísmo, da visão de bem e mal, certo e errado, Deus e o diabo, o céu e o inferno, oferecem para as pessoas comuns, para as pessoas simples, uma explicação simples para problemas que são complexos. Então, por exemplo, os problemas da economia deixam de ser explicados por questões econômicas e passam a ser explicados por questões morais. Então, alguém surge e diz: todos os problemas do mundo serão resolvidos se nós eliminarmos os comunistas, porque eles são depravados, eles roubam o Estado, causam todos os males que existem. Então, as pessoas não raciocinam sobre isso, não veem que isso não faz sentido. As pessoas acreditam porque querem acreditar, porque uma parte delas precisa para que isso seja fazer sentido. Um mundo que tem um pouco de tranquilidade, um mundo onde as coisas se encaixam. Não, quem pensa diferente está possuído pelo demônio, é comunista ou qualquer coisa do gênero, come criancinhas, faz parte de alguma conspiração para dominar o mundo e por aí vai. Então, um líder político, de repente sintetiza tudo isso. Se apresenta como essa figura messiânica, né, como Freud dizia, o pai mitológico, que vai resolver o problema da sociedade infantilizada, e que adota como meio de ligação, como artifício de ligação com essa sociedade infantilizada, o simplismo. Então, o diagnóstico é simples, elas são reducionistas, mas elas grudam muito, porque as pessoas estão sedentas por uma explicação, por uma visão de mundo que simplifique as coisas e que torne tudo mais fácil de ser resolvido. Então, a gente tem a junção isso com a proliferação da internet, das redes sociais, da possibilidade de comunicação das massas, né, da sociedade de modo geral, que faz com que uma liderança que assume esse papel ascenda ao poder, se torne uma liderança nacional e carrega junto com ela esse mar de pessoas que se identificam com ele. Muito dessa identificação, para terminar esse argumento, muito dessa identificação, inclusive, passando
pelo fato de compartilhar, de ver neste pai mitológico aquele que tem os mesmos preconceitos que eu, tem a mesma ignorância que eu, tem as mesmas, digamos, racismos e autoritarismos que eu tenho, mas eu não posso manifestar no cotidiano, porque eu tenho que ser politicamente correto, porque meus colegas de trabalho não deixam, uma série de coisas. Mas aí alguém que é um líder político, que está acima desse controle cotidiano, pode dizer tudo aquilo que eu também penso, mas tenho vergonha de dizer. Pode fazer tudo aquilo que eu também gostaria de fazer, mas não posso. E aí eu me identifico com ele. E eu, ao projetar essa vontade política nele, através do voto, por exemplo, eu sonho com um dia onde o mundo será mais, aspas, livre, para que eu também possa, assim como meu pai mitológico, também ser preconceituoso, autoritário, xingar as pessoas, levar vantagem nas coisas, andar sem capacete, contrariar a lei, perseguir quem eu não gosto e assim por diante. Professor, agora o Gessé, por exemplo, o Gessé de Souza, que é uma pessoa que eu prezo muito, é um sociólogo que eu acho brilhante, ele atribui um peso muito grande à questão do ressentimento, né? É uma sociedade, seria uma sociedade de ressentidos, deixando extravasar aí os piores sentimentos, e isso agora está liberado por um ícone que está ali representando assim, um marco em direção ao pior dos comportamentos do tempo em que isso tudo era condenado. Eu queria saber do senhor se o ressentimento tem relação com essa situação, porque um país desigual como o Brasil tem realmente assim, a plataforma para criar muitos ressentimentos. Mas eu queria saber do senhor se isso ajuda a explicar essa corrida em direção a esses novos comportamentos tão estranhos. Acho que ajuda sim, sabe, Fábio? Mas acho que cabe algumas ressalvas. Então, vamos lá. De fato, o Gessé Souza, ele é fantástico em nos mostrar como as mudanças pelas que o Brasil passou, desde democratização e uma série de coisas na área de políticas públicas, etc., não foram suficientes para romper uma estrutura de classes que está presente na sociedade brasileira desde a sua origem. Então, nós abolimos a vidão, mas relegamos os ex-escravos à periferia, à marginalidade, à condição de subclasse. Nós colocamos, demos o direito de voto para toda a sociedade, inclusive para analfabetos e mulheres, mas continuamos tratando os pobres e as mulheres como hierarquicamente inferiores. Então, quando você tem um período da história brasileira, um conjunto de coisas que promove, através de políticas públicas, a ascensão das camadas mais da sociedade, no sentido da pirâmide, né, de melhoria das condições de vida, quando os pobres começam a ir para a universidade, quando os pobres começam a viajar de avião, quando os pobres começam a ir para a Disney, isso incomoda a elite brasileira, que sempre teve nisso coisas que lhes eram exclusivas. Então, viajar de avião, ir para a Disney, frequentar boas universidades, era exclusividade da elite. E é essa elite que se ressente, sim, quando os pobres têm acesso a essas coisas. Mas veja, então, essa é uma ferramenta poderosa que o Gessé nos dá para compreender, principalmente, a manutenção da estrutura da desigualdade no Brasil. Mas me parece que tem um elemento aí que foge um pouco dessa leitura, que é o seguinte: não é só a elite, nem mesmo só a classe média que apoia o movimento fascista que nós vivemos hoje. Esse movimento só se consolidou porque ele teve e tem apoio significativo também na base da pirâmide, também entre os mais pobres, também entre aqueles que são excluídos. Ou seja, aqueles que historicamente foram vítimas dessa estrutura desigual. Então, me parece que a questão da estrutura social, o conceito das classes, enfim, ele é poderoso para ajudar a entender, como você diz, esse ressentimento. Mas ele é mais poderoso, ele se aplica melhor à classe média e à elite brasileira. Me parece que para explicarmos a penetração que esse movimento tem, os mais pobres principalmente, me parece, e aí uma percepção bem pessoal, que os modelos da psicanálise, eles nos dão ferramentas, né, chaves interpretativas talvez mais úteis do que as categorias, digamos, mais da sociologia marxista baseada na ideia de classe e de estrutura social. Acho que tem coisas aí que fogem a essa concepção um pouco mais estruturada, mais estruturalista, e que demandam um pouco de psicologia social e psicanálise para entender.
um pouco de síndrome de Estocolmo aí, muito mais do que alienação de classe. Agora, bom, nós estamos diante de uma eleição cujo principal resultado já está dado, que é um país fracionado, rachado ao meio. Não há como não enxergar o Brasil, a partir do resultado do primeiro turno, como um país que está cindido. Tem uma cisão muito importante para resolver. E eu pergunto para o senhor como é que essas duas metades que estão tão separadas a ponto de não se comunicarem mais, como é que elas vão criar uma condição mínima de convivência para que todos continuem coabitando no mesmo lugar com alguma harmonia? Esse é um processo que vai ser muito difícil. Você tem razão, o resultado do segundo turno, agora no dia 30 de outubro, ele, independentemente de qual seja, ele vai deixar muitas feridas abertas na sociedade brasileira, que vão precisar ser cicatrizadas, que vão precisar ser tratadas, cuidadas. E me parece que esse é um desafio muito grande. Por quê? Como eu falava agora há pouco, uma das características desse movimento sociopolítico, né, que assola o mundo, é importante dizer, o mundo passa por esse movimento, não é exclusivo do Brasil, de ascensão de movimentos autores neofascistas mesmo, se chamam de neoconservadores, mas tem cunho neofascista, eles são por modelos que são, como eu dizia, muito simplistas. Então, contra um mundo que é cada vez mais complicado, mais complexo, né, ele oferece resposta simples. Contra um mundo que é cada vez mais orientado pela lógica da ciência, da racionalidade, da tecnologia, um discurso do terraplanismo, das coisas simples. Contra um mundo onde a complexidade do mundo econômico, político, geopolítico, das relações internacionais, ele oferece o discurso moral do bem e mal dos comunistas contra os conservadores. Esse é um mundo onde as pessoas, de certa forma, abdicam dos preceitos fundamentais da modernidade, que é a capacidade de compreender o mundo racionalmente e de discutir ideias sobre o mundo a partir do impacto de uso do argumento racional. É contra esse modelo de sociedade que os movimentos neofascistas se levantam. Ou seja, dialogar com essas pessoas é muito difícil. Não porque não haja argumentos para apresentar, mas porque a própria ideia de apresentar argumentos é algo contra o qual esse movimento luta. Quando você tenta argumentar é coisa de moderno, é coisa da sociedade moderna. E isso é associado ao comunismo, à traição da pátria, ao gênero. As pessoas são obcecadas por modelos simplistas. Então, me parece que acolher essas pessoas vai ser necessário antes de começar a dialogar. Porque não adianta sofisticar o argumento, não adianta tornar o argumento mais compreensível. É contra a própria ideia de argumentar que essa coloca. Contrariá-las não é um motivo para iniciar uma conversa, é motivo para alguém te jogar uma pedra na cabeça, para alguém te agredir, para alguém te bater. Então, vai ter que existir, do ponto de vista nacional mesmo, um processo de acolhimento. É preciso, voltar a se tocar, a conversar com essas pessoas no sentido de, vem cá, me diz o que você pensa do mundo, me diz o que você acha das coisas, de onde vêm essas suas ideias. E é um processo pedagógico mesmo, como no sentido literal, né, de criança, muitas vezes, de pegar na mão e de começar a apelar, de começar a discutir, mostrar o quão sem sentido é essa visão de mundo da qual elas partem, para a partir daí tentar reconstruir alguma coisa que seja minimamente coerente no sentido de estabelecer causa e efeito, sentido das coisas e demonstrar que por mais que a gente esteja angustiado, por mais que o mundo esteja cada vez mais inseguro, mais frustrante do ponto de vista de viver nele, não é simplificando o diagnóstico que a gente vai resolver o problema. A complexidade precisa ser compreendida na complexidade. E é fundamental mostrar que existem ferramentas para fazer isso. Porque eu acho que esse é o grande desafio. Mostrar para as pessoas que as respostas simples são fáceis, mas elas não resolvem o problema.
Professor, agora me parece que nós estamos diante de um problema, o senhor está falando de complexidade e simplicidade, nós estamos diante de um problema que é muito maior do que a gente tem considerado, que é um problema paradigmático em relação à democracia. Porque quando você tem metade da população que não quer mais a democracia, que não quer uma justiça que funcione, o Supremo Tribunal Federal atuante, que chama de ativismo judicial todo movimento no sentido de fazer a correção, e que você tem uma inversão do eixo, porque hoje os progressistas, que normalmente são os reformadores e os revolucionários, estão fazendo uma plataforma conservadora, porque eles é que falam que as instituições têm que permanecer como estão. Não são os direitistas, os conservadores hoje no Brasil. A extrema-direita é absolutamente devastadora das instituições, professor. Então, eu queria saber do senhor o que a gente vai fazer, porque isso que está acontecendo no mundo inteiro, e eu lembro aqui que nós tivemos outro dia uma tentativa de golpe de Estado nos Estados Unidos, né, patrocinada pelo Trump. Será que a democracia ocidental está no seu último suspiro de agonia? Como é que a gente vai ter um mundo que seja verdadeiramente democrático, com bolhas que são tão herméticas que não há comunicação possível? Com um movimento de intolerância tão forte que desafia a civilidade, sem a qual a democracia não pode sobreviver, professor? Olha, Fábio, de fato, a nossa democracia está suspirando em agonia. Eu só espero, eu torço mesmo, para que não seja o último suspiro dela. Eu espero que passe por esse tratamento intensivo, né, passe por esse período de mas que ela consiga sobreviver. Mas, de fato, ela está ameaçada, não só no Brasil, pelo mundo afora. Mas é muito curioso, e você toca num ponto que é muito interessante, sociologicamente, inclusive, sabe, Fábio, que é a questão das contradições, como o modelo, esse modelo de simplificação do mundo, ele inevitavelmente há um conjunto gigantesco de contradições. Então nós temos, isso que a gente vê, nós temos hoje um sujeito que acorda no domingo, ele faz uso do seu direito democrático de protestar. E aí ele faz um cartaz e vai para uma caminhada, né, com seus amigos, enfim, no domingo de manhã, levando um cartaz que acabem com o direito de protestar. Ou seja, eu uso o meu direito de me manifestar para pedir ditadura, para pedir que acabem com o meu direito de se manifestar. Percebe? São essas contradições que as pessoas não perderam a capacidade de perceber.